Boa noite, gente. A graça e a paz. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, ou para nos reunir, né? Que agora que nós estamos começando a nossa transmissão, mas para a gente dar continuidade aos nossos cultos de ensino, né? Mais especificamente a série de ministrações que foi começada já há algum tempo sobre as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E nós estamos vendo no momento sobre as bem-aventuranças, né, que é o iniciozinho do sermão registrado em Mateus capítulo 5, né? E hoje nós falaremos sobre os pacificadores. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus, né? É um versículo bem conhecido no nosso meio, e nós vamos estar falando sobre os pacificadores. Quem são os pacificadores? O que de fato é ser um pacificador à luz da palavra, à luz da Bíblia? O que de fato Jesus queria dizer quando ele disse: bem-aventurados os pacificadores? Estaremos falando sobre isso, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação para as nossas vidas, de abrir a nossa mente para muita coisa que precisamos fazer, coisas nas quais precisamos melhorar na nossa vida cristã, e deixa o Espírito Santo falar com você. Mas antes da gente prosseguir diretamente para o estudo, nós vamos fazer uma oração, porque afinal de contas, se o Senhor não estiver conosco, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, falando Ele conosco, nós estamos aqui sem motivo, sem razão. Só estamos aqui confiados no Senhor e no poder revelador do Senhor. Estamos aqui confiados no Espírito Santo e não naquilo que sabemos teologicamente, ou que estudamos, ou que preparamos para falar. Então você que está nos assistindo, feche seus olhos e vamos orar juntos agora, aí onde você está, e pedir direção do Senhor e esclarecimento do Senhor para as nossas vidas, a respeito do que vai ser ministrado aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na sua presença, estudando, analisando, lendo, ouvindo, aprendendo, recebendo, Pai, ensinamento das coisas preciosas que são as coisas do Senhor. Mas esse ensinamento, Pai, nós não queremos que venha de homens, de pessoas. Nós queremos, Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa falar conosco, possa nos convencer, possa tratar conosco, possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa pôr em nosso coração a revelação do alto, a revelação espiritual, Pai. Nós não queremos estar aqui simplesmente para aprender a informação, para aprender a letra, para conhecer versículos da Bíblia. Nós queremos ouvir a Tua voz por meio dos textos bíblicos, por meio daquele que está ministrando, Pai, a Sua voz falando ao nosso coração, a Sua voz, Pai, fazendo com que o nosso entendimento seja aberto para coisas novas, para coisas que vão além daquilo que a nossa mente humana consegue compreender. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, a Tua direção nesse tempo, é a nossa oração. Amém. Então vamos lá, meus queridos, vamos começar falando sobre o que é ser um pacificador, né? Jesus diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele está dizendo que felizes, ou mais que felizes, são essas pessoas chamadas de pacificadores. Mas afinal de contas, o que é um pacificador, né? Em termos bem simples, pacificador é aquela pessoa que promove a paz, né? Que trabalha a fim de promover paz. Então, pacificador é igual àquele que promove paz.
É muito importante a gente entender isso aqui, porque lá na frente nós vamos falar sobre a diferença entre uma pessoa pacífica e uma pessoa pacificadora. Geralmente a gente acha que é a mesma coisa, mas há uma diferença importante que a gente precisa levar em consideração, né? Então, se a gente pudesse traduzir para uma linguagem mais compreensível o que Jesus está dizendo em Mateus 5,9, ele está dizendo então: bem-aventurado aqueles que promovem a paz, ou aquele, no singular, né? Aquele que promove a paz. Bem-aventurado aquele que trabalha para que a paz aconteça, para que a paz ela possa ser gerada num determinado ambiente, num determinado contexto, entre pessoas, enfim. Só que, qual é o problema que muitas vezes acontece quando lemos esse texto? O problema está no entendimento da palavra paz, porque para a gente paz é sinônimo de tranquilidade, de falta de litígio, falta de desentendimento, falta de discussão, falta de qualquer tipo de ruptura num relacionamento entre partes, entre duas pessoas. Quando há harmonia entre partes, nós geralmente entendemos paz assim, e de fato isso é paz. Só que do ponto de vista bíblico não existe somente um tipo de paz, né? Se você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, daqui um pouco a gente vai colocar os textos na tela, mas você pode, sem problema nenhum, nos acompanhar aí com a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre alguns tipos de paz, né? Ele, na verdade, é uma oração que Paulo está fazendo, e Paulo, ao fazer essa oração, ele pede para que o Senhor abençoe aquele povo, né, com todos os tipos de paz, né? Segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Eu estou aqui procurando no meu celular esse texto, eu não separei ele, só um minutinho para quem está nos assistindo. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Paulo diz, o texto já está lá? Paulo diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. Vamos colocar aqui: paz de todas as formas. Ou seja, existe mais de uma forma de paz. E quando Jesus está dizendo: bem-aventurado os pacificadores, né, porque eles serão chamados filhos de Deus, e a gente está entendendo que pacificador é aquele que promove a paz, né? De qual tipo de paz Jesus está falando, né? Já que existe mais de um tipo ou mais de uma forma, como Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, qual tipo de paz ele está falando? Eu acredito que de todos os tipos, né? Eu consigo identificar pelo menos 3 tipos ou 3 formas, né? Na Bíblia, tá, gente? Estou falando do contexto bíblico. Se a gente for falar de um outro contexto, né, etimológico, a questão do significado da palavra, das variações linguísticas, dos regionalismos, da questão do contexto cultural nacional de outras nações, aí a gente vai achar muita coisa. Eu estou falando na Bíblia. Eu, Felipe, consigo identificar pelo menos 3 tipos de paz, ou 3 tipos de formas ou 3 formas, tipos de forma foi ótimo, né? 3 formas diferentes, né, que a gente pode olhar para a palavra paz na Bíblia. 3 tipos de paz no contexto bíblico, né? Quais são eles? A paz entre o homem e Deus,
Deus. A paz que a gente chama de paz interior, paz de espírito. Também a Bíblia fala sobre essa paz. E a paz entre pessoas, ou a paz que se refere ao estado de um relacionamento entre partes, entre entes, né? Geralmente a gente entende paz mais nesse contexto, né? A paz no relacionamento entre pessoas, né? Quando eu falo pessoas, não necessariamente só pessoas humanas, pode ser uma pessoa coletiva, uma pessoa, por exemplo, uma entidade, um grupo de pessoas, né? Nações têm paz uma com as outras, ou não estão em paz uma com a outra. Aqui nós estamos falando de uma nação inteira, de uma entidade, né? Composta de pessoas, né? Então, paz, eu vou colocar aqui entre pessoas. Entre pessoas, entre aspas, vamos entender assim, relacionamentos. Entre aspas não, entre parênteses. Pessoal, o microfone, nosso microfone ele está aqui na frente, e quando eu me viro para o quadro para falar, talvez você vai sentir um pouquinho a voz enfraquecendo aí, mas é só porque a projeção do microfone está no sentido oposto, quando eu me viro para o quadro, mas acredito que vai dar para escutar tudo sim, né? Então nós temos aqui, pelo menos esses três tipos de paz: a paz entre o homem e Deus, a paz interior, a paz entre pessoas, no caso dos relacionamentos. E eu penso que quando Jesus diz bem-aventurado aqueles que promovem a paz, Jesus está se referindo a todos esses três tipos de paz, porque na verdade eles são interligados, ele tem relação entre si. Como assim? Quando eu tenho um encontro com Deus, a inimizade que havia entre eu e Ele, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso já, ela é desfeita, e então existe paz entre eu e Deus, né? Um relacionamento entre eu e Deus começa a existir. Esse relacionamento, por sua vez, vai gerar a paz interior, a paz de espírito, paz que Paulo vai chamar aos Filipenses, que excede todo o entendimento. E também vai gerar em mim paz entre as pessoas, né? A paz no meu relacionamento com as pessoas. Além disso, se eu realmente me relacionar com Jesus a ponto de ser transformado à imagem dele, eu não só vou estar conformado, ou não só vou me ater a ter paz com as pessoas, mas como a promover paz entre as pessoas. Eu não vou só ser uma pessoa de paz, eu vou ser uma pessoa que promove a paz no meio dos outros, entre as partes. Então, tudo isso, jazinha que a gente volta com a imagem, né? Tudo isso acontece junto, está tudo relacionado. E é por isso que eu acredito de verdade, e quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, Ele está falando sobre todas as formas de paz, ou todos os tipos de paz. Então vamos falar rapidamente sobre cada um desses tipos, né? Primeiramente, vou apagar aqui. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao que está escrito no quadro, você pode voltar o vídeo aí depois, não tem problema. Primeira das três que nós identificamos, né? A paz entre o homem e Deus, a paz entre nós e Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Paz entre nós e Deus. Bom, algo que precisa ficar muito claro, e já falamos até sobre isso em outros encontros que já tivemos, em outras oportunidades, quando estávamos aqui presencialmente nos cultos, já foi muito falado sobre isso, né?
Antes da obra de Cristo, antes de Jesus vir fazer tudo o que ele veio fazer, toda a humanidade, por natureza, era inimiga de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Efésios. Nós também vamos tentar colocar o texto aí na tela. Efésios capítulo 2, os versos 11 ao 18. É um texto um pouco comprido, mas eu quero ler com vocês. Efésios 2, os versos 11 ao 18. Esse texto Paulo está escrevendo aos Efésios, e Paulo está deixando claro, tornando claro a nossa condição antes da obra de Cristo diante de Deus. A nossa condição diante de Deus antes da obra de Cristo, E o texto diz assim: portanto, versículo 11: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Jesus Cristo, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a nossa paz, paz que antes dele não existia entre nós e Deus, porque éramos totalmente pecadores, totalmente carnais, totalmente pessoas que faziam aquilo que é contrário à vontade de Deus, Versículo 15: Jesus anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Novamente nós vemos essa expressão aparecendo. E reconciliar com Deus. Porque se Paulo está dizendo pelo Espírito que Jesus queria reconciliar o homem com Deus, é porque não havia antes essa reconciliação, ou essa conciliação, vamos dizer assim, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, antes da cruz, o que havia era a inimizade, mas a cruz de Cristo, a obra de Cristo destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, fica claro, não somente por causa desse texto, mas nós temos outros, mas esse aqui eu quero deixar destaque, Fica claro que havia uma inimizade entre nós e Deus, e que a obra de Cristo desfez essa inimizade. Nós temos também outros textos, que falam a mesma coisa, ou que reforçam isso que está sendo dito. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No mesmo capítulo 5, os versos 10 e 11. Vou colocar aqui os versos 10 e 11. No mesmo capítulo, ainda Paulo está dizendo: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então fica muito claro para a gente que havia uma inimizade, que precisávamos de uma reconciliação, e que essa inimizade foi desfeita, essa reconciliação foi feita, essa paz foi estabelecida por causa de Jesus. Então, quando Jesus está dizendo bem-aventurado aqueles que promovem a paz, porque os pacificadores são aqueles que promovem a paz, nós podemos entender que Jesus também está dizendo bem-aventurado aqueles que promovem a paz
que promove a paz, entre Deus e o homem. Como assim? Nós temos capacidade de promover paz entre o ser humano e Deus? Nós temos a condição de fazermos isso? Olha, por nós mesmos, não, mas nas mãos de Deus, sendo instrumentos dele, com certeza nós temos essa capacidade. Aliás, com certeza o Senhor nos dá essa capacidade, né? Nós temos aqui, e eu quero que você abra comigo, né, o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 17 em diante, até o 21, que é o final do capítulo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do 17. O 17 é decorado por nós cristãos, né? 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio, quem foi o mediador da reconciliação? Cristo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou nos confiou, na versão NVI diz, nos confiou a mensagem da reconciliação. 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja bem, Paulo está promovendo a paz entre as pessoas de Corinto e Deus, porque ele está clamando como se Deus estivesse apelando por meio dele, clamando aquelas pessoas que procurem se reconciliar com Deus, né? E ele diz que esse ministério foi confiado em nossas mãos, nas mãos daqueles que nasceram de novo, porque ele está dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Deus reconciliou consigo mesmo o mundo por meio de Cristo, e para quem nasceu de novo, foi confiado o ministério da reconciliação, ou seja, o ministério da promoção da paz entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus, né? E aqui o 21 fecha dizendo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus veio, assumiu ou bancou, tomou para si todo o pecado, né? Todo o pecado da humanidade, Jesus tomou para si. Vou colocar aqui da humanidade, para a gente entender que não é só um pecadinho. E não é que Deus simplesmente resolveu se esquecer, passar uma borracha nos pecados de todo mundo. Não é isso. Deus pegou todo aquele pecado e colocou sobre Cristo, e Cristo assume então tudo isso e paga um preço por tudo isso, porque Deus não pode simplesmente ignorar o pecado, porque Ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele quer nos salvar. Então o que Ele faz? Ele mesmo paga o preço, não ignora, não passa uma borracha, não esquece. Ele não simplesmente finge que não aconteceu. Um preço é pago pelo pecado, mas quem pagou esse preço foi Jesus no nosso lugar. E por causa desse preço pago, por causa da obra de Cristo na cruz, então a paz que não existia antes entre nós e Deus, por causa do pecado, passa a existir. E agora o Senhor nos confia esse ministério da reconciliação. Agora o Senhor coloca em nossas mãos a responsabilidade de transmitir essa mensagem. O Evangelho na Bíblia é também chamado de boas novas de paz e alegria. O Evangelho também é chamado pelas próprias Escrituras de boas novas de paz.
Proclamar o Evangelho é proclamar a paz entre Deus e o homem através ou por meio do sacrifício de Jesus, da obra de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do nosso cumprimento tão tradicional que fazemos. Eu vou apagar aqui. Já vamos passar para o ponto 2. Mas nós costumamos, os cristãos protestantes, os evangélicos, costumam cumprimentar-se geralmente com o termo paz, né? Aqui os batistas, né, ou outras denominações mais fundamentalistas costumam usar o cumprimento graça e paz. Denominações mais pentecostais gostam de usar a paz do Senhor. E há tantas outras variações aí que agora eu não consigo me lembrar, mas eu sei que elas existem, né? Alguns resolveram judaizar o cumprimento e começaram a usar shalom, né? As igrejas neopentecostais gostam muito de usar o termo shalom, que não é nada mais do que paz em hebraico. Shalom. Agora, quando eu chego em um irmão em Cristo e digo para ele graça e paz, eu não estou querendo dizer com isso paz no sentido de, meu irmão, que tudo na sua vida fique tranquilo. Não pode ser isso. Porque quando a gente olha para a vida dos discípulos, para as cartas que Pedro escrevia, que Paulo escrevia, que Judas escreveu, que Tiago escreveu, no prefácio dessas cartas sempre tinha um cumprimento com a paz. A graça e a paz do Senhor vos seja aumentada, enriquecida, multiplicada. Só que sempre aquelas cartas eram escritas, aliás, sempre não, mas muitas vezes aquelas cartas eram escritas para pessoas que não estavam vivendo um período de paz, pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam dispersas por causa da perseguição, pessoas que estavam tendo sua vida ameaçada. Então não é simplesmente a paz no sentido de nenhum problema, está tudo em paz, tudo tranquilo. Não, quando havia um cumprimento, né, de graça e paz, essa paz era um apontamento para a reconciliação entre nós e Deus, que é pela graça. Quem foi que pagou o preço? Foi eu? Não. Foi você? Não, foi Jesus. Para a gente é de graça, saiu de graça para a gente. Para Jesus não, para ele pagou o preço. Então quando eu falo graça e paz, eu estou dizendo, agora eu tenho paz com Deus por causa da graça de Deus na minha vida. O relacionamento entre eu e Deus foi restaurado por causa da graça de Deus, o preço que Jesus pagou por mim. Conseguem entender? Então esse é a primeira forma da gente entender paz, para a gente entender o que é ser um pacificador. Então ser um pacificador é promover a paz entre o homem e Deus. Se eu não me preocupo em promover a paz ou reconciliar, né, o perdido com o Salvador, a criação com o Criador, se eu não me preocupo em transmitir essa mensagem de boas novas de paz, então eu não sou um pacificador, então eu não sou um bem-aventurado. Não estou incluso nessa promessa de Mateus 5,9. Mas nós temos ainda um outro tipo de paz, que é o nosso ponto 2, que é a paz de espírito, ou a paz interior, como você preferir chamar. Paz interior soa muito zen, né? Soa muito yoga, né? Essa coisa oriental, né? Então vamos chamar de paz de espírito mesmo. Paz de espírito, que é aquela paz que sentimos em nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Assim nós acreditamos, assim a Bíblia fala a nosso respeito. E a paz de espírito é aquela paz que sentimos no nosso espírito, que faz parte da nossa constituição. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos totalmente transformados, ou melhor, começa em nossa vida um processo de transformação completa.
parte dessa transformação que acontece conosco, ou que começa a acontecer conosco a partir do novo nascimento, é a colocação de uma paz diferente, inexplicável dentro de nós, para quem de fato está passando pelo novo nascimento e pelo novo crescimento, vamos dizer assim, em Cristo Jesus, por essa transformação que é gradual, que é processual, mas que está acontecendo na nossa vida o tempo inteiro, que não deve ser interrompida, né? Como Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios 3, né? Nós somos transformados de glória em glória, com glória cada vez maior, a imagem de Jesus, como que pelo Espírito. Então, nesse processo de transformação, né, é também colocado em nós uma paz que a gente muitas vezes não consegue explicar, e nós conseguimos enxergar isso muito claro na vida de Jesus e na vida dos discípulos de Jesus. E eu espero que a gente não consiga somente enxergar, mas que a gente possa também viver essa paz, né? Isaías, pode abrir aí para a gente, Isaías capítulo 26, verso 3, é um texto que nós temos lido bastante nessa quarentena. Isaías 26, 3. 26, 3. O profeta, se referindo a Deus, diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Nós temos também Filipenses 4. Esse é bem conhecido no nosso meio. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7, o 6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando nós vamos sendo transformados pelo Espírito, quando vamos vivendo uma nova vida, vamos aprendendo a não sermos ansiosos por coisa alguma, vamos aprendendo a confiar tudo em oração ao nosso Deus, que é provedor, que é cuidador, que não nos deixa faltar nada e não nos deixa sentir falta de nada. Uma paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? É inexplicável, não dá para a gente colocar ela racionalmente, não dá para explicá-la racionalmente, não dá para pôr em palavras compreensíveis. Ela excede o entendimento, ela está lá, mas não dá para explicar, ela simplesmente está lá. Essa paz, ela toma conta do nosso coração e da nossa mente. Ela toma conta do nosso coração e da nossa mente. E Deus quer, Jesus quer que nós vivamos essa paz, né? Na verdade, em João capítulo 14, pode abrir aí. Jesus ele promete isso para os seus discípulos. João 14, verso 27. Jesus, conversando com os seus discípulos, se volta para os seus discípulos e diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, é uma paz diferente da paz comum, é uma paz diferente. Em Filipenses nós entendemos que é essa paz que excede todo entendimento. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os vossos corações, não tenham medo. E aí a gente vai olhando para a vida de algumas pessoas nas Escrituras, e a gente vai vendo que realmente, né, os discípulos, alguns deles,
conseguiam viver essa paz, né? Por exemplo, aqui em segunda de Paulo aos Coríntios, pode abrir aí, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer que por isso, se você quiser entender o por isso, aí você lê o que vem antes do 16, tá? Mas aqui, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo está afirmando que exteriormente ele está sofrendo. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente entende isso com muita clareza. O currículo de sofrimento de Paulo, ou melhor dizendo, o histórico de sofrimento de Paulo, por causa das perseguições, por causa do amor que ele tinha pelo Evangelho, é muito grande. E é de fato um sofrimento que desgasta o corpo, literalmente. Machuca, mói, fere, faz doer. E Paulo, lutando pelas igrejas, lutando pela saúde espiritual das pessoas para quem ele pregou o Evangelho, e aqui falando com a igreja de Corinto, ele diz: olha, não vamos desanimar. É bem verdade que exteriormente, circunstancialmente, a gente está sendo moído, desgastado, mas interiormente estamos sendo renovados. O que é isso? Essa paz inexplicável. Como alguém pode estar sendo desgastado pelas circunstâncias, mas está bem interiormente? Humanamente falando, isso é impossível. Com pouca coisa que acontece na nossa vida, a gente já fica sem paz, já tira o nosso sono, já tira a nossa tranquilidade, ficamos abatidos, deprimidos, ansiosos, mal-humorados, com pouca coisa que acontece na nossa vida. Paulo, ele foi perseguido, chicoteado, preso, apedrejado por várias vezes, não só uma, e passando por isso tudo, ele está dizendo: está tranquilo, porque é o mesmo Paulo que vai dizer para Timóteo: eu sei em quem tenho crido, eu sei, está tranquilo. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz interior. Não é que as circunstâncias estão em paz, é uma paz que está aqui dentro, independente das circunstâncias. E quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, Jesus também está dizendo que esses pacificadores são aqueles que promovem esse tipo de paz, né? Agora, como é que eu posso promover na vida de alguém a paz de espírito de alguém? Como? Simples, apresentando para a pessoa aquele que pode fazê-la sentir-se em paz. Não é que eu, com os meus próprios esforços, estratégias, eloquência ou qualquer outra coisa, vou conseguir deixar alguém em paz ou fazê-la ter paz interior. Não é isso. Eu vou ser um canal de Deus, eu vou ser um representante de Jesus, eu vou ser um embaixador de Cristo, e eu vou conduzir Jesus a essa pessoa ou essa pessoa a Cristo. Eu vou trabalhar para que essa pessoa tenha um encontro com aquele que é chamado pelo profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, de príncipe da paz. Eu vou levar a pessoa que precisa de paz ao príncipe da paz, para que ela possa receber a paz que excede todo entendimento, não como o mundo dá, mas como Jesus a dá. E aí sim, eu vou estar sendo um pacificador. Então, ser um pacificador é promover a paz interior, a paz de espírito na vida das pessoas, conduzindo as pessoas até aquele que pode produzir essa paz dentro delas, no coração delas. Eu espero que vocês estejam me acompanhando e estejam entendendo até agora. E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto.
que é a paz entre pessoas. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. A paz entre pessoas, nos relacionamentos, né? Opa, será que eu botei a referência errada aqui? Não é 2 Coríntios 3:11 não. É 13:11, perdão. 2 aos Coríntios 13, versículo 11. Me perdoe, gente. Tava? Eu abri no 3 aqui, na minha Bíblia. É 13. 13:11. Isso aqui é o finalzinho da carta de Paulo, né? Da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. E aí ele diz: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Vivam em paz, e aqui Paulo está falando a paz entre as pessoas, ele está se referindo a esse tipo de paz, e ele está dizendo: fazendo isso, o Deus da paz estará entre vocês. E na verdade, a gente vai ter muito texto bíblico, mas muito, a Bíblia é muito enfática ao falar sobre o quanto devemos nos esforçar para viver em paz uns com os outros. Como eu não quero ser exaustivo, eu não vou ler todos, mas eu vou anotar todas as referências aqui, para que você possa, aí na sua casa, conferir tudo, para que você saiba o quanto Deus quer que a gente entenda que é necessário que vivamos em paz uns com os outros. Então, enquanto isso, vai abrindo aí em 1 de Pedro capítulo 3, a partir do verso 8. E eu vou anotar todas as demais referências aqui. 1 de Pedro capítulo 3, nós vamos ler do 8 ao 14, tá? Mas eu vou anotar aqui as outras referências, além dessa, né? Nós temos também Colossenses 3, não precisa abrir nessa, só anota para depois você conferir. Colossenses 3, de 13 a 15, 1 Tessalonicenses 5:13, e também o 15, e alguns outros que eu vou ler com vocês depois. Mas agora vamos ler o de 1 de Pedro. 1 de Pedro 3, a partir do 8, o texto diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Preste atenção, não é só buscar a paz, é buscar com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se para aquele que pratica o mal. Esse que pratica o mal, gente, não é só o cara malvado, não. Se você não procura viver em paz, se você não se esforça, se você não busca a paz com perseverança, você está incluído no grupo daqueles que praticam o mal. Versículo 13: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? É uma pergunta. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça,
vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. E aqui eu quero falar sobre algo importante e prático do nosso dia a dia, né? Nesse aspecto de buscarmos com todas as nossas forças, empreendermos nossos esforços para vivermos em paz com todas as pessoas. Nós cristãos temos pecado muito nesse aspecto, porque nós queremos trazer um padrão comum, um padrão natural, um padrão de justiça humana para estabelecer o que podemos e não podemos fazer, o que devemos e não devemos fazer e como devemos nos comportar ou não. E aí nós erramos feio, porque o nosso espelho não é a ética humana, a nossa referência, o nosso padrão não é a moral humana, não é o que diz a etiqueta humana, não é o que diz a sociedade. A nossa referência é Jesus, é a Bíblia, são as Escrituras, é aquilo que Deus diz. Então, nós enquanto cristãos, nós temos o péssimo hábito de selecionar situações em que podemos agir em paz e situações que não podemos, ou melhor, não devemos. Então, por exemplo, quando sofremos injustiça, ainda que seja uma injustiça, a gente costuma dizer: bom, nesse caso, eu não tenho que me esforçar para ter paz com quem praticou comigo injustiça. Não tem. Afinal de contas, eu fui injustiçado. Esse é o nosso comportamento. E a gente acha que está tudo bem, porque num ponto de vista geral, de fato está tudo bem. Se você for injustiçado por alguém, é natural que você não queira se relacionar com essa pessoa, não queira se reconciliar com essa pessoa, não queira ter um relacionamento de paz com essa pessoa. É natural, você foi injustiçado, pisaram no seu calo, machucaram você, às vezes literalmente, às vezes no sentido figurado, machucar a alma, né? Machucou os sentimentos. E nesse caso, meu irmão, a gente pensa geralmente: não, nesse caso eu estou isento de ter que me esforçar para ter paz com essa pessoa, afinal de contas eu fui o prejudicado. Domingo agora nós citamos um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 6, não precisa abrir não, mas na pregação de domingo agora nós falamos de um texto de irmãos que levavam outros irmãos ao tribunal por causa de questões financeiras, e Paulo diz: não seria melhor vocês sofrerem um prejuízo por amor ao Evangelho, por amor ao testemunho de Cristo? Aqui Pedro está dizendo o seguinte: ninguém há de maltratar vocês se vocês fizerem o bem. Todavia, se isso acontecer, vocês serão felizes. Ele está dizendo lá no início, no versículo 9: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Prestem minha atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe crente que entende o Evangelho, que entende quem Jesus é e que tem uma postura de devolver na mesma moeda aquilo que é feito a ele, que tem uma postura de: eu sou uma pessoa muito boa, mas se pisar no meu calo, aí isso não é uma postura de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Nos dias que estamos vivendo, nós precisamos de pessoas que promovam a paz, que amem a paz. Há muito litígio, há muita discussão, a questão política do nosso país está mais alvoroçada do que nunca esteve antes. As discussões estão se sobressaltando, pulando. Em todo lugar alguém quer discutir política, em todo lugar alguém quer discutir ideologia. Aí eu fico triste quando eu vejo cristãos que querem defender certos tipos de comportamento ou certos tipos de agressões verbais ou até mesmo física
Porque na verdade a outra parte que está sendo agredida está errada. Meu irmão, está errada sim. Mas aqui a palavra nos ensina que mesmo que estejamos sofrendo injustiça, nós não podemos retribuir o mal com o mal. Nós não podemos devolver na mesma moeda. Pelo contrário, nós temos que nos esforçar para promover a paz. Deixa eu falar uma coisa. Talvez algumas pessoas vão discordar de mim agora. Talvez até o Renildo discorde de mim agora. Mas biblicamente falando, não existe cristão de verdade armamentista que defende armamento. Como que eu vou defender um armamento, como eu vejo muito cristão fazendo, e usando textos bíblicos totalmente fora de contexto para defender essa ideia? Como que eu vou defender, possuir uma arma para me defender, para me proteger, sendo que Jesus nos ensina a dar a outra face para quem nos agride? Jesus diz: não resistam ao perverso. Para quê? Quando foi que Jesus, quando foi ameaçado, ele revidou de alguma forma para se proteger? Alguém vai dizer: mas não é possível. Quer dizer então que eu tenho que simplesmente aceitar? Olha para a vida de Paulo, olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Tiago, olha para a vida de Estevão, olha para a vida de Jesus. Qual deles revidou? Qual deles retribuiu? Aliás, pelo contrário, quando Pedro viu que Jesus estava para ser preso, Pedro então tenta revidar, corta a orelha do servo chamado Malco, do sumo sacerdote. O que Jesus faz? Jesus dá um ok para Pedro, dizendo: é isso aí, Pedro, não aceita qualquer coisa não. A gente está de boinha no monte aqui orando, e eles vêm querer violar a nossa integridade. Nesse caso a gente tem que revidar. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Não foi. O que Jesus fez foi restituir a orelha cortada e mandou Pedro guardar a espada. E ele diz: quem usa a espada, pela espada será morto. Foram as palavras de Jesus. Ou seja, se você for por esse caminho, vai ter retribuição. Não é esse o nosso caminho. Quando Jesus chegou em Samaria, viajando, chegou a uma cidade samaritana, e os habitantes daquela cidade não quiseram receber Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, querem que a gente ore? O Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu sobre eles? Jesus disse: vocês não sabem, vocês não estão entendendo de qual espírito vocês são. Não é isso, não é para isso que nós viemos. Não é para isso que nós viemos. Aí alguém vai dizer, alguém vai citar, já assim a gente volta para a imagem. Alguém vai citar aquele texto de Jesus, quando Jesus diz, para os seus discípulos comprarem espadas, Gente, obviamente Jesus estava falando num sentido figurado. Jesus estava falando que a partir daquele momento eles teriam lutas, e a espada é um símbolo de luta. Não faz sentido Jesus pregar em Mateus 6 para a gente não resistir ao perverso, dar a outra face, e lá na frente ele dizer para a gente comprar a espada para se defender. Como é que eu dou a minha face e ao mesmo tempo eu dou uma facada, uma espadada? Não faz sentido isso. Jesus nunca fez isso. Nenhum discípulo, mesmo sendo perseguido injustamente, se protegeu ou protegeu qualquer coisa com uma arma daquela época. Então não existe cristão armamentista. Você pode discordar de mim, mas eu tenho certeza que quando nós estivermos prestando conta com o Senhor Jesus, Jesus vai esclarecer para você que esse pensamento de que eu posso me defender devolvendo o mal com o mal, em nome da preservação da minha vida, em nome da proteção de algo, nesse caso eu posso devolver o mal com o mal. Eu tenho certeza que Jesus vai esclarecer para você que esse pensamento é um pensamento errado, porque ele nunca fez isso. E pensa na pessoa que sofreu o mal, foi Jesus, das pessoas em redor dele.
nunca retribuiu o mal com o mal, nem ele, nem seus discípulos. Muito pelo contrário, a palavra diz, as escrituras falam que ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro, foi cuspido, foi esbofeteado, foi humilhado injustamente. Da mesma forma, Estevão depois, Paulo também depois, todos os mártires da igreja. Então por que a gente vai agir diferente ou pensar diferente agora? Em nome de quê? Com base em quê? A nossa referência é sempre Jesus. E se Jesus se comportava dessa forma, é assim que também devemos nos comportar. Então prestem atenção. O pacificador, a gente já está terminando. O pacificador é aquele que promove a paz. Mas existem pessoas que são pacíficas. Mas não necessariamente pacificadoras. O que é ser pacífico e não ser pacificador? Alguém pacífico é alguém que não caça encrenca com ninguém, é alguém que quer ficar de boa com todo mundo. Ele não tem problema, ele tem paz com todo mundo. Essa pessoa é pacífica. Ela sempre está em paz com todo mundo. Ela sempre se esforça para estar em paz com todo mundo, até com os inimigos, com todo mundo. É um pacífico. Agora, quando tem uma situação ao redor dessa pessoa de ausência de paz, de litígio, de problema, de embate, de briga, essa pessoa não está nem aí. Ela não está nem ligando se os outros estão se explodindo para lá. Ela está em paz. Então, ela é pacífica, mas ela não é pacificadora. Porque o pacificador, ele não só vive em paz, como ele promove e se preocupa em promover a paz. Então o pacificador é aquele que não fica conformado, não fica conformado com a situação de problema, de discussão, de litígio ao seu redor, perto dele. Ele não fica em paz, ele tem que fazer algo. Ele tem que, de alguma forma, entre aspas, se intrometer para tentar promover a reconciliação entre as partes. Jesus era esse tipo de pessoa. Por exemplo, naquilo que falamos de Pedro, a treta ali era entre Pedro e Malco, mas Jesus disse negativo. Não, aqui não. Jesus, ele fazia isso, ele promovia a paz. As pessoas tentavam instigar Jesus contra o Império Romano. Jesus sempre tentava promover a paz. Nós temos também Paulo, né? A carta de Paulo a Filemon, por exemplo, é uma carta de uma folha só da Bíblia, um capítulo, né? Era uma carta pacificadora, porque havia uma rixa entre um homem chamado Onésimo, que era servo e empregado de Filemon. Esse Onésimo fugiu da casa de Filemon e, ao que parece, ele lesou o seu patrão de alguma forma. Ao fugir, esse homem tem um encontro com Paulo e com o Evangelho. Esse homem se redime, ele é transformado e ele é convencido a voltar para a casa de Filemon e tentar ter uma reconciliação. Só que, pelas leis da época, esse homem chamado Onésimo precisaria ser morto, preso, morto. E então Paulo escreve uma carta dizendo para Filemon, que já era um conhecido de Paulo, que já era um homem cristão, dizendo: não retalie, não revide, aceite em paz esse homem chamado Onésimo que está levando essa carta. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz, chama a atenção de duas mulheres, Evódia e Sintique. Ao que parece, essas duas mulheres estavam de mal uma com a outra,
E Paulo escreve na carta: rogo a Evódia, Filipenses 4:2, rogo a Evódia e Síntique que se reconciliem no Senhor. Ou seja, Paulo estava promovendo ali aquela reconciliação. Além disso, quando Pedro estava com Paulo e muda de comportamento ao chegarem alguns judeus, ele muda de comportamento em relação aos gentios. Ao chegarem alguns judeus da parte de Tiago, em Gálatas 2 nós temos esse registro. Paulo vai lá, repreende Pedro, chama a atenção de Pedro para dizer: Pedro, não crie problemas com os gentios, não se exclua dos gentios e nem exclua os gentios da sua presença. Então, gente, ser um pacificador não é só ser um pacífico, mas uma pessoa que está interessada em promover sempre a paz, né? Para a gente fechar esse ponto 3, eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Versos 17 ao 19. Não se preocupe não, gente, é a nossa bateria da câmera, que não para quieto. Romanos 14, do 17 ao 19, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Em Hebreus capítulo 12, verso 14. Não está funcionando nenhuma bateria mais não? Já estamos finalizando. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor de Hebreus diz assim: segui a paz com todos. Na versão NVI diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você entende que Deus tem um projeto de santidade para você e para a sua vida, entenda que viver em paz com todos faz parte desse projeto de santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós vamos encerrando então a nossa ministração de hoje. E alguém vai dizer: mas por que Jesus disse que os pacificadores, aqueles que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus? Quer dizer que para eu ser chamado filho de Deus, eu preciso ser um pacificador? Não é um requisito, é um indicador, é diferente. Não é que se eu me fazer a pacificação entre pessoas, entre partes, eu por recompensa vou ser chamado filho de Deus. Não é isso. O que Jesus está dizendo ali em Mateus 5,9 é que todo filho de verdade reproduz a natureza do seu pai. E ao reproduzir a natureza do seu pai, ele vai ser um pacificador, porque o nosso Deus e Pai é um pacificador. Por pelo menos 6 vezes no Novo Testamento, os autores se referem a Deus como o Deus da paz, ou o Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de paz, e se somos filhos dele, nós precisamos também ser de paz. Então, que o Espírito Santo traga o entendimento dessa palavra no nosso coração. Nós vamos ficando por aqui. Perdoem o escuro da tela, né? A gente ficou sem bateria na câmera,
Na verdade, nós temos várias baterias reservas, mas nenhuma está com carga suficiente. Então, infelizmente, a gente vai finalizar assim, com a telinha preta, mas que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e seja você, seja eu, sejamos nós pacificadores. Amém? Estamos encerrados.